Agradeço a Deus pela vida e pelas oportunidades, agradeço a Jesus pelos ensinamentos e pelos exemplos. E também agradeço a todos vocês que têm assistido aos meus vídeos. Esse tem por título Lar, um lugar para voltar. Você, amigo e amiga, já se deu conta da importância do seu lar? Não nos referimos ao valor financeiro da sua casa, mas da importância do aconchego de um lar. Na correria do nosso dia a dia, muitos de nós não pensamos no que significa ter um lar para voltar. Ao final de um dia de trabalho intenso, trabalho cansativo. No entanto, o lar é, sempre, a base segura de todos aqueles que possuem este grande tesouro. Temos acompanhado as histórias de pessoas que obtiveram grande sucesso nas artes, na música, nos esportes, e todos eles apontam a união familiar como ponto de apoio seguro. Existem pessoas que lutaram com dificuldades, passaram por necessidades de toda ordem, mas lograram êxito graças ao carinho e à dignidade dos pais, que ofereceram suporte para vencer os obstáculos. Por essa razão, o lar é, sem dúvida, um elemento indispensável como base para uma carreira de sucesso. Nos lembramos aqui de uma música, de um cantor que eu cito muitas vezes aqui, Roberto Carlos. Essa música chama-se Minha Tia. E ele conta a sua saga de quando saiu da cidade de Cachoeiro do Itapemirim, com os seus 16 anos, 15 anos de idade, no Espírito Santo, foi para o Rio de Janeiro, na Tijuca, morar na casa da tia. E ele retrata tudo aquilo que aconteceu numa música chamada Minha Tia, do Roberto Carlos. Então, vemos que ele saiu de um lar que ele tinha, junto com seus pais, com seus irmãos, e foi para uma outra casa. Mas não era simplesmente uma casa, mas era um lar também, onde ele foi recebido com amor. E ali pôde iniciar-se uma carreira extremamente vitoriosa, porque encontrou aquilo de que mais necessitamos na nossa vida: o apoio incondicional daqueles que nos cercam, que nos ajudam, que nos estimulam. Esse é o lar, um lugar para voltar. Não importa o tamanho da construção, nem o material de que é feito, mas importa sim que seja um verdadeiro ninho de amor, afeto e amizade. Pode ser uma mansão ou uma tapera, um bangalô ou um barraco singelo. Pode faltar até o pão, mas não deve faltar o abraço de ternura de uma mãe delicada. Pode faltar uma cama confortável, mas não deve e não pode faltar os braços fortes de um pai que ampara, que orienta, que protege. Pode faltar o luxo, mas não deve faltar os toques delicados de uma mãe caprichosa. Pode faltar muita coisa, certamente que pode faltar muita coisa, mas também não pode faltar o diálogo amigo que estreita os laços e se faz como uma verdadeira ponte para o entendimento em todas as situações. A casa pode ser frágil, pode não oferecer resistência, inclusive contra a chuva, contra o frio, mas o lar deve ser bastante resistente para suportar as investidas das drogas e de todos os demais vícios que nós, espíritos ainda imperfeitos, possuímos. A construção pode balançar com os açoites dos ventos impiedosos, mas o lar deve se manter firme, mesmo diante
das investidas mais ásperas da indignidade e da desonra. Se você nunca havia pensado nisso, pense agora. E à noitinha, enquanto o sol se despede do dia e o manto escuro da noite se estende sobre a cidade, e você, vencido pelo cansaço, avista seu lar, de portas abertas, e um familiar de braços abertos para lhe dizer: olá, como foi o seu dia? Você perceberá como é importante poder voltar para casa. Com chuva ou com sol, lá está o nosso lar, para nos acolher e nos dar abrigo. Por essa razão, valorizemos sempre esse refúgio seguro no qual passamos grande parte de nossas vidas. Valorizando também aqueles que compartilharam conosco desse pequeno oásis e fazendo com que ele possa ser verdadeiramente um porto seguro. E nunca, em nenhum momento, nos esqueçamos de que o lar, mesmo quando assinalado pelas dores decorrentes do aprimoramento das arestas dos que o constituem, esse lar ainda é um lar. Mais do que isso, é uma oficina purificadora, onde se devem trabalhar as bases seguras da humanidade em todos os tempos. O lar é o cadinho renovador que vai nos ajudar em nosso retorno à vida material, como espíritos encarnados. É onde nós encontraremos, ou deveríamos, encontrar apoio para que nós, efetivamente, pudéssemos cumprir o planejamento reencarnatório que nos cabe realizar. Mas se esse lar ele for assinalado pelas dores, como vimos agora há pouco, mesmo assim, ainda o valorizemos, pois nós podemos aprender ou ensinar em um lar. Cada um de nós tem uma tarefa a ser realizada nesta construção de tijolos e cimentos e telhados. E se nós cumprirmos efetivamente o trabalho que nos compete realizar, ele haverá de se tornar um lar. E o lar é o lugar onde nós sempre iremos querer voltar. São muitos os exemplos daqueles que permanecem depois do trabalho, longo tempo antes de voltar para o lar, ficando muitas vezes em bares ou em conversas jogadas ao lar, ao vento, junto a amigos ou pseudo-amigos. E só muito mais tarde retorna então para a casa que ele não soube transformar em lar. Porque quando nós temos verdadeiramente um lar, nós temos pressa para voltar para ele. Porque quem tem um lar tem um lugar para voltar e quer voltar para ele. Pensemos nisso, reflitamos sobre isso. Valorizemos a vida, valorizemos as oportunidades, valorizemos os nossos familiares, a despeito das contradições que possam existir, a despeito das discussões que podem ocorrer, das opiniões que não são iguais, mas acima de tudo que no lar nós possamos ter um lugar que nos acolha, um lugar que nós possamos aprender e ensinar também, porque o lar sempre será um lugar para voltar. Pensemos nisso.
Nós temos um lar para voltar? É uma questão que fica no ar. Muito obrigado mais uma vez a todos vocês. Fiquem bem, fiquem em paz.